missão é ampliar o acesso à saúde da população. Quando eu aumento o número de leitos, eu amplio o acesso. Quando o governo, a Secretaria de Economia, nosso governador, autoriza a contratação, a gente amplia o acesso, porque eu vou ter mais força de trabalho, mais capacidade de acolher. Quando a gente constrói um equipamento público, eu também aumento o acesso. Quando eu amplio, da mesma forma. Agora, a gente precisa, e eu converso muito isso com o Dr. Kleber, e isso é muito importante, porque são duas situações que elas andam casadas. É como na nossa casa, num evento, você procura ver o número de convidados e você faz a compra. Você coloca cadeiras, alimento, o espaço, né? Isso tudo, exatamente. No Distrito Federal, eu tenho como dizer, 3.200.000 habitantes é o que o IBGE traz, é o que a Codeplan traz. Isso é o que o censo diz pra gente, demográfico. Mas aí, então... Eu queria fazer para a senhora a demanda do entorno. Como é que funciona? Então, pastor, é o seguinte, Então, pastor, muito, muito importante essa sua fala, porque eu me preparei com 70% desses 3.200.000 são SUS dependentes, ou seja, eles não têm uma saúde suplementar. Toda demanda que 70% dessa população tiver, ela vai vir para sistema público. 30% é o que tem saúde suplementar. Esses vão para seus planos de saúde, para suas assistências. Só que 30% tem a saúde suplementar. Aí, quando a gente olha para os 34 municípios da RIDE, da região de desenvolvimento aqui, do entorno, os 34 municípios têm 4,5 milhões de habitantes. Tem mais que o Distrito Federal. E o entorno, tem 4,5 milhões. E eu posso afirmar ao senhor, e eu tenho dados da nossa subsecretaria de planejamento, que 49% do cuidado ao entorno, da população do entorno, é feito no Distrito Federal. E tem algumas cidades, em algumas especialidades, que 100% é no Distrito Federal. Por exemplo, parto, obstetrícia. Nós fazemos todos os partos de Águas Lindas, todos os partos da Cidade Ocidental, todos os partos de Valparaíso, todos os partos do Novo Gama. Então, Lélio, é importantíssimo, né? A vacinação. O Brasil, ele tem o maior e melhor programa de imunização do mundo. Nós temos o nosso PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. O nosso PNI tem 50 anos. E ele é o melhor do mundo. Do ano de 2016 até 22, mais ou menos, até 20, eu diria, de 16 a 20, houve uma queda sustentada da cobertura vacinal no Brasil. E essa queda da cobertura vacinal, não só no Brasil, mas em países vizinhos como o Peru, como na Colômbia, a Venezuela, né, e mesmo na América, fez com que alguns agentes, alguns vírus que circulavam nesses países, eles adentraram em outros.
Então, nós começamos a ter o recrudescimento de algumas doenças que nós não tínhamos, como, por exemplo, o sarampo, então, que veio pelo Peru. Então, a gente, hoje no Brasil, nós estamos em um título que a gente chama Movimento Nacional pela Vacinação, porque nós não podemos ter mais aquela postura passiva de esperar que a mãe traga a criança. Quando eu era criança, minha mãe me levava no lactário, eu lembro, para tomar vacina, lá em Caruaru. E a gente tomava vacina, às vezes até sem querer. Muitas vezes a gente ia no ônibus e parava num posto e via um homem com uma pistola e simplesmente pá no braço da gente. A gente nem sabia o que era e nem dizia nada. A gente simplesmente era vacinado. Então, hoje, obviamente, com a transmissão de alguns vírus, não se faz mais isso. Eu imagino isso se existisse circulando o HIV, né? Porque, assim, era uma agulha para todas as pessoas e era papai um e outro e não tratava nem agulha, era o ovo, só botava o líquido. Então, assim, era todo mundo. Então, assim, a medicina evoluiu, as vacinas estão aí, elas são quem protege de doenças. Nós temos hoje 21 imunobiológicos em vacina. A nossa cobertura, e é uma luta minha, eu sempre lutei muito por vacina, e nós começamos a fazer o carro da vacina em Ceilândia, foi quando começou no Distrito Federal, e é uma atitude pioneira no Brasil, que é percorrer as ruas, e nós percorremos os trechos, de porta em porta, vacinando as pessoas. Então, o carro da vacina e essa modalidade de você colocar vacina numa caixa térmica e ir para o supermercado, ir para a feira, ir para o cinema, ir para o zoológico, ir para a escola, a gente hoje vive isso no Distrito Federal e foi isso que garantiu o aumento de 4 pontos percentuais na maioria dos nossos imunobiológicos. Eu posso hoje afirmar que o Distrito Federal, excetuando febre amarela, excetuando HPV e excetuando meningite, o Distrito Federal tem mais de 80% em todos os imunobiológicos. Quando a gente fala e DPT também, a difteria, tétano em qualquer luxo. Então, tem vacina contra o câncer, doutor? Não. Contra o câncer, o HPV é uma... Parte, né? É uma vacina, né, que é um estímulo ao organismo para a produção de anticorpos, principalmente porque a gente, nos cânceres de colo uterino, nós encontramos algumas cepas que é possível na vacina, o 16, o 18, são capazes de haver a prevenção com vacina. É por isso que a gente fala para vacinar as meninas e os meninos a partir de 9 anos, prevenir. Só que, assim, o que ocorreu? No mundo ocorreu um movimento contra a vacina. Porque jamais nós nunca deixamos de ter eventos adversos com vacina. Mas um evento adverso com a vacina, ele nunca pode ser maior nem mais valorizado do que as vidas salvas pelas vacinas. Você evita doença, se você tiver a doença, você tem numa forma menos grave. Então hoje, objetivamente, eu tenho Covid, nós estamos vacinando contra a Covid, nós temos a vacina a partir de 6 meses, nós temos a vacina que chegou, que é da Moderna, que é exatamente para quem nunca tomou nenhuma vacina de Covid, pode tomar 2 doses com intervalo de 6 meses, e quem já tem esquema toma uma, que é o que nós fazíamos antes, que era a bivalente que nós tínhamos. Nós temos a influenza, que o Distrito Federal antecipou a vacinação contra a influenza
O Brasil todo começou no dia 26 de março, nós começamos no dia 19, antecipamos uma semana, exatamente porque a gente estava tendo a sazonalidade aqui no Distrito Federal. E é a partir de 6 meses e não tem faixa etária, é aberto a vacina contra a influenza. A senhora falando aqui das vacinas... Todas as idades e todos os grupos, a partir de 6 meses, tanto Covid como influenza. A senhora falando da vacina do Covid, né? Aí eu me lembrei do tempo que estava aquela pandemia lá na Ceilândia, que a senhora, todo mundo pensava que não ia dar conta de ter aquela, como é que fala, dar tempo vacinar e tal. E a doutora Lucilene chegou lá, vacinou todo mundo, uniu a liderança, fez uma força-tarefa, o doutor Kleber botou todo mundo ali da administração, né, junto com o Marcelo Piauí, para correr o trecho. Explica aí, doutor Kleber, como é que foi? Vamos para a Feira de Ceilândia, comer sarapatel, buchada e vacinar. Pois é, eu fiquei vendo esse movimento, foi muito importante. A união, né, a saúde pública, ela não trabalha sozinha, né? Então nós precisamos estar sempre unidos, administrações regionais, agora nas campanhas, administrações têm sido parceiras, nós temos montado tendas, né? No primeiro momento montou-se tendas da dengue dentro das administrações regionais, agora não são nos hospitais, mas tem que haver essa parceria. O governo é um só. O governo tem que estar o tempo todo um ajudando o outro, né? Não existe um governo separado. Então, o diferencial do governo do libanês que não tem, como é que fala, gestor de gabinete, né? Não existe secretário melhor do que o outro. Todos são trabalhadores, todos correm atrás e um ajuda o outro, né? Então é isso que tem que acontecer o tempo todo. Nós precisamos da Secretaria de Segurança, dos bombeiros, que nos ajudaram, né? Muito, bombeiro, polícia civil, polícia militar, as forças. Todo mundo trabalhando no todo, né, doutor? A união da liderança, né, doutora? As lideranças, sem dúvida, é muitíssimo importante. Ceilândia tem um formato diferente. Então nós temos a força das lideranças e eles são formadores de opinião e eles disseminam, eles nos ajudam. Então eu consegui lá, independente de ideologias, nós, de crenças, de ideologias, de credo, de cor, de raça, de bandeira, nós unimos e nós cuidamos. Então, o foco era, vamos cuidar. E nós estávamos na cidade que tinha o maior número de casos de Covid e o maior número de óbitos. Por quê? Porque Ceilândia é uma cidade com uma característica de nordestino. E nordestino socializa muito, entendeu? Então ele socializa muito. E o vírus, ele amava socialização, porque assim ocorria a perpetuação da transmissão, entende? Então, assim, foi difícil. Da dimensão da população, e a população, né? Ou seja, ali quando junta Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, a gente tem 800 mil habitantes, isso aí Doutora, eu estou representando aqui, hoje, né, as lideranças ali, estão mandando um forte abraço, a Claudinha, o Edson, Marcão, fizeram até vídeos lá, parabenizando você, entendeu? Então, ali você deixou um amor muito grande ali na Ceilândia, entendeu? Você, nesse tempo da pandemia, entendeu? Você salvou muitas vidas ali na Ceilândia quando você chegou ali, entendeu? Então, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao final, entendeu? É muito agradável estar entrevistando a secretária de Saúde, mas como a entrevista está tão, assim, interativa, tão, como é que foi, informativa aqui, o tempo está passando tão rápido, entendeu? Então eu queria que o Dr. Kleber fosse se despedindo aqui e mais outra vez nós vamos estar voltando para as considerações. Você está aqui, isso. Vamos para as considerações. É só mandar um abraço para o pessoal de Ceilândia, o pessoal que sempre, né, recebeu de braços abertos, e dizer que saúde é a preocupação com as pessoas. Nós estamos trabalhando, eu aceitei esse desafio com a doutora,
justamente para que nós possamos o tempo todo procurando dar o melhor de nós. Ninguém aqui, eu poderia estar confortável na minha casa, com certeza a doutora também, mas nós temos uma missão que é cuidar das pessoas. Então isso é o sacerdócio nosso de todo dia, de acordar cedo, de dormir muito tarde, sempre preocupado em dar o melhor para a saúde, o melhor para as pessoas, né? E a gente acaba ficando muito feliz com o resultado, né? Mas sempre queremos melhorar mais ainda, sabendo que não é fácil. É uma missão que é cobrada o dia inteiro, o tempo todo, e nós estamos aí, para ser cobrados e apresentarmos o melhor. Doutora Lucilene, é muito agradável estar sempre aqui entrevistando você. É muita informação, viu, da saúde. E eu queria que você tivesse se despedido aí e logo voltar aqui novamente trazendo mais informação com esse bate-papo. Então, Lélio, eu queria complementar muito rapidamente que nós estamos trabalhando também na construção, já são 5 unidades básicas de saúde licitadas. Hoje à tarde nós vamos entregar cadeiras de rodas motorizadas, joystick, vamos entregar cadeiras adaptadas para tetraplégicos, paraplégicos, cadeiras mentonianas, não é? São 25 cadeiras hoje? São 25, na verdade nós adquirimos 5.000 cadeiras e são várias entregas e nós estaremos, e eu os convido para estar lá no Parque de Apoio, já estão aqui no plano piloto, lá no Parque de Apoio às 13h30, nós vamos entregar essas cadeiras lá na oficina ortopédica, que são pacientes que entram numa fila de regulação, e as cadeiras, elas são produzidas exatamente para aquele perfil anatômico do paciente. Então, é dignidade, é qualidade de vida, é acessibilidade, então, assim, é integração desses nossos irmãos que precisam dessa tecnologia para poder levar o dia a dia. Mas falar de Ceilândia realmente me fazer chorar, né? Porque, enfim, nós fizemos muitos amigos e eu tenho uma grande família, né? Minha família é pequena, mas eu tenho uma grande família em Ceilândia e eu queria, se eu for citar nomes, eu vou esquecer ou não vou esquecer, né? Eu acho que eu não vou esquecer, o problema é o tempo que não vai deixar eu dizer todo mundo, mas eu quero dizer que todas as lideranças de Ceilândia, todos os jovens, os idosos, eles me ensinaram a ser um ser humano melhor. Então eu realmente me entreguei àquele trabalho e sinto muita saudade de Ceilândia. Fiz grandes amigos, tenho grandes amigos e eu me preocupo muito com a saúde de Ceilândia e quero muito que nós tenhamos mais equipamentos públicos lá, mais leitos, que nós tenhamos um outro hospital, que o hospital já é pequeno para a população, que pôr do sol, que sol nascente, e também temos que lembrar de Braslândia, que é dentro da região de saúde oeste, e tudo isso. Então eu quero agradecer todo o apoio e dizer que vocês todos, né, são muito importantes para mim, foi um divisor de águas na minha vida e o futuro a Deus pertence, né? A gente entrega nosso caminho ao Senhor e o mais Ele fará. E o melhor de Deus está por vir. E o melhor de Deus está por vir. Então eu quero dizer que deixo o meu abraço e dizer que o tempo fica curto, né? Porque aqui as tarefas são grandes, mas eles ocupam um espaço enorme no meu coração e tudo que eu posso, eu faço, eu falo. Quando eu estava aqui na entrevista, Dona Aide ligou para mim e eu faço questão de que alguém atenda a ligação e fale com ela, porque é uma das grandes lideranças, né? A Dona Domestique, um amor de pessoa. A Dona Chica, que já está na glória, né? Que Deus levou.
e também a gente tem que lembrar dos que já foram e de todos que estão lá na labuta, né, trabalhando, lutando, a dona Salete, né, a dona Salete, já foi também. que Deus também já levou. Ó, a doutora Lucilene, ela foi a pessoa que fez uma coisa extraordinária na Ceilândia, né, doutor Kleber? Ela uniu todas as lideranças ali, foi a única. Conseguiu unir todo mundo ali, né, para um único propósito, entendeu? Fazer o bem, fazer como é que cuidar da saúde, cuidar da saúde da população. Tá junto. Eu posso dar as considerações final, Bruno? Pode. Doutora, com muita satisfação por você também, doutor, né, que estamos aqui. E queremos agradecer essa atenção de vocês, não para nós, mas para o público, né, o povo do Distrito Federal. Eu tenho muito a agradecer à senhora, né? Por quê? Porque essa gestão, eu falo com propriedade, é a gestão mais efetiva do Distrito Federal. É a gestão que foi mais compromissada do Distrito Federal. Isso eu falo para todos. E a senhora vai continuar e vai fazer muito mais para esse povo que é carente por causa da demanda, é muita gente, né? E muitas das vezes é difícil, mas não é impossível. E a senhora tem feito o possível. E que Deus possa fazer o impossível na vida de vocês nesse trabalho, porque vocês trabalham com vidas. Né? Eu já tive trabalho ali no hospital de base durante 6 anos. Eu trabalhei ali durante 6 anos. Eu vi como é que é a luta de vocês. Que trabalham nessa área da saúde e são médicos e são verdadeiros anjos, tá? Que atendem as pessoas. Então, não tenho palavras, Léo, para agradecer a doutora por aquilo que ela tem feito, que ela vai fazer, o doutor também, tá? E esse compromisso que vocês têm com a população. Sem dúvida nenhuma, a melhor gestão do Distrito Federal. Obrigado. Doutora, você quer falar mais uma coisa? Eu quero dizer que o Distrito Federal, ele investiu e nós vamos receber agora mais 64 ambulâncias. Né? Parabéns ao nosso governador aí. Nosso governador que é incansável. Parabéns por tudo. E adquiriu 64 ambulâncias e no valor, né, nessa aquisição de 18 milhões de reais, nós vamos já começar a receber essas ambulâncias e vão reforçar a frota de ambulâncias do Distrito Federal. Nós temos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Distrito Federal, é um exemplo para o país, e dessas 64, 15 delas são do SAMU. E essas outras brancas vão reforçar as regiões de saúde e os hospitais. Então, é um olhar, o governo, ele vai na revitalização, ele vai na construção do hospital, de ampliação de leitos, na modernização dos processos de trabalho. Hoje nós adquirimos os materiais de ortopedia por consignação. Isso é muito importante, porque a gente só paga o que realmente consome. No passado eram compradas quantidades e havia desperdício. Então, hoje a contratualização, as cirurgias eletivas que nós contratualizamos com os hospitais, fazemos parte do movimento nacional do enfrentamento das filas cirúrgicas. E o Distrito Federal está inserido nisso tudo. Então, é um conjunto de ações, juntamente com os parlamentares, a Câmara Legislativa, o PDPAS, que é ofertado às regiões, e todos unidos para a gente entregar uma saúde melhor. Essa é a nossa missão. Eu quero agradecer a todos e até a próxima. Obrigado, doutora. Obrigado, doutor Kleber. E obrigado a todos vocês e até a próxima. Obrigado.